noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, a essa casa, essa grande oportunidade que nós temos na noite de poder aprender um pouco mais, né? Deus nos dá todas as oportunidades que nós precisamos para o nosso desenvolvimento intelectual e também moral, né? E a gente está aqui agora para aprender um pouco, aprender com Jesus. Nessa noite, é com muita alegria, né? Estamos recebendo nosso irmão Sidney, da cidade de Barbacena. Para nós é uma alegria muito grande, porque é um irmão, um companheiro, né? Está sempre com a gente aí. E ele vai falar para a gente, né? Mediunidade em crianças e adolescentes. Então agora eu convido os meus irmãos para que nós possamos fazer a nossa prece. Convido os meus irmãos, quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. E nesse momento, que nós possamos agora elevar os nossos pensamentos, nossas vibrações, nossos sentimentos, para que eles possam chegar até os planos maiores. E nós possamos, meus irmãos, neste momento, buscar a figura do nosso amado Mestre Jesus. Agradecendo a vós, Senhor, pelo dia que transcorreu para todos nós hoje e pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, onde nós temos a grande oportunidade de estar buscando o conhecimento, o aprendizado, através do qual vamos aplicando na nossa vida lá fora, nos ajudando na nossa caminhada, a nos corrigir, a nos melhorar, a sermos melhores cada vez mais. Nessa noite, vós enviaste até nós o nosso irmão Sidney, que veio da cidade de Barbacena, com tanta boa vontade. Que abençoe e que ilumine os nossos irmãos juntamente com seus amigos espirituais. Que eles possam trazer, Senhor, as reflexões que nós necessitamos na noite. Permita que nós possamos iniciar essa humilde reunião. Está aí, né? Aqui é que está escondido. Obrigado, Anjo. Boa noite a todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui na casa, mais uma vez, rever tanta gente querida. E falar sobre um assunto interessante, porque muitas vezes tem nas nossas casas e a gente nem sabe. E que é mediunidade em crianças e adolescentes. Isso não é novo na nossa história da humanidade. Aqui está um exemplo de uma adolescente, né? Joana Dark, que ela recebeu a visita de 3 espíritos, que ela considerava, como católica, ela pressentia que eram 3 santos católicos, que pediram para que ela fosse procurar o futuro rei da França, que na época era um príncipe, que estava em guerra com a Inglaterra, e que a Inglaterra tinha tomado uma boa parte do território francês, e esses espíritos apareceram para ela que ela fosse procurar esse príncipe e liderasse a expulsão dos ingleses das terras francesas. A família não aceitou, não queriam que ela se envolvesse nesse tipo de coisa, que ela era uma camponesa humilde, analfabeta. Só que um tio dela acreditou na história dela, colocou ela numa charrete e levou ela até a cidade onde o príncipe estava exilado com a sua corte. E aí, quando ela chegou lá, e todo mundo já sabendo da história, o príncipe ele se despiu das roupas dele, colocou uma roupa de uma pessoa normal do seu séquito, e se escondeu num canto, como se tivesse o Ângelo encostado na parede, assim, escondidinho. E colocou uma outra pessoa com a roupa de príncipe sentado no trono. Ela foi direto, ignorando todo mundo, foi para o canto e se ajoelhou em frente ao príncipe. Todo mundo ficou abismado, porque nem as pessoas que moravam naquela cidade já tinham visto o príncipe. E ela foi direto e se ajoelhou para encontrar com ele. Ou seja, você vê o quanto que ela estava bem intuída, e daí vem toda a história, né? Que ela liderou os exércitos e no final ela foi traída por padres católicos franceses, que eram vinculados ao governo inglês, foi considerada herege e foi queimada numa fogueira. 100 anos depois, a Igreja Católica se redimiu e transformou ela em santa. Ou seja, como é que são as coisas, né? Quando política e religião se misturam, sempre dá problema.
Aqui é um outro caso na história também, que é em Fátima. 3 crianças, também muito humildes, camponesas, viram na frente de uma gruta um espírito materializado, que na cabeça deles, na concepção de católicos também, eles associaram à Virgem Maria. E até hoje existe essa peregrinação em Fátima, as pessoas ainda esperando que o espírito que se manifestou se manifeste novamente para as pessoas. Só que isso, se nós formos voltando mais no tempo, na cultura egípcia, na cultura druida, de onde surgiu nosso irmão Allan Kardec, aqui nas Américas, tanto aqui na América do Sul quanto na América do Norte, sempre existiram as comunicações com os espíritos. E geralmente, quem que é responsável? É o pajé, o xamã, ou então nos templos egípcios e os druidas que também tinham o seu líder religioso. Então, geralmente, quem se manifestava, a comunicação com os espíritos, geralmente eram adolescentes. Na grande maioria, virgens. Eles consideravam as crianças virgens, ou as meninas virgens, como maior comunicação com a espiritualidade. Então, ele já desde pequeno ele já trabalhava aquelas crianças para um possível desenvolvimento mediúnico e aí para poderem se comunicar com as entidades espirituais. Isso até hoje existe aqui nas culturas xamânicas e indígenas aqui no Brasil e na América do Norte. No Brasil existem 3 espíritas famosos que também desde pequenos se comunicavam com os mortos. Chico, né? Desde pequeno, inclusive naquela foto inicial eu não falei, mas ali era o Chico, já quando a mãe dele já tinha morrido. Então toda vez que ele era espancado pela madrasta, ele estava com saudade da mãe, ele se escondia no fundo da casa ou ia no cemitério, e a mãe dele, já desencarnada, se materializava para ele para consolá-lo. Divaldo Pereira Franco e Ivone Amaral Pereira. Divaldo, desde pequeno também, ele via espíritos, só que a família não levava muito ele a sério. Até que ele viu uma moça e foi falar com a tia dele, que ele estava vendo aquela moça dentro da casa, que estava com uma roupa tal, com um pingente, e a tia dele ficou espantada. Por quê? Porque era uma irmã mais velha de Divaldo, que morreu adolescente antes dele ter nascido. Então ele não conheceu essa irmã dele. E aí, quando a tia foi contar para a mãe, explicando qual era a roupa, a mãe ficou assustada. Por quê? Porque era a roupa que a moça foi enterrada. Inclusive o pingente, a mãe dele guardou depois antes do enterro, e aí foi postar para ele qual era o pingente que ele estava falando. Quer dizer, foi a única coisa que ela guardou antes do enterro da sua filha. Ou seja, isso sempre aconteceu. Só que, infelizmente, em muitas casas, muitas religiões, são considerados como loucura, são considerados como maluquice de crianças. E quantas morreram aqui em Barbacena, enterrados como Lucas, porque, na verdade, era a mediunidade. Então, na verdade, aqui são as crianças. Mas quem somos nós? Por que crianças? Quem somos nós? Alguém já parou para pensar? O que sou eu? Quem eu sou? Para que eu estou aqui na Terra? Para que eu sirvo? Alguém quer responder? Um de cada vez, por favor. E uma outra pergunta que eu faço. Por que a gestação da mulher e a infância do ser humano é muito mais longa do que um animal? Animais como cachorro, gato, outros animais, 3, 4 meses já estão começando a querer procriar. Por que o ser humano demora anos para chegar à maturidade sexual e desenvolvimento adulto? Por que essa grande diferença para a gente? Ninguém quer arriscar a falar, né? Nada? Então, por quê? A grande característica da gente, porque nós já estamos no estágio evolutivo muito mais evoluído do que os animais. Apesar que algumas pessoas parecem que não. Parece que a gente olhando, parece que são mais animais do que os próprios animais. Só que assim, de uma maneira geral, o ser humano já é muito mais evoluído. Por quê? Porque o animal ele não tem ainda o discernimento do que é do que certo e o que é errado, de certa forma ainda tem, um rudimento. Mas qual a razão de nós estarmos aqui? No sentido de aprimoramento, no sentido de aperfeiçoamento, no sentido de convivência, no sentido de perdão, de fraternidade. Isso tudo é uma característica do ser humano. O animal ainda está na parte dos instintos, está na parte da sobrevivência. Então, muitas vezes, ele agride ou ele toma algumas atitudes no sentido de ele poder se alimentar, no sentido de ele se proteger, até no sentido de ser o líder daquela comunidade, porque se ele for um subalterno, ele pode ser morto pelo resto do bando. Então, tem uma característica do quê? Evolutiva, ainda está no processo primitivo da evolução. O ser humano não. E aí é que está a grande característica. Por que a nossa evolução de crianças ainda é tão longa em compensação aos outros animais? Exatamente por isso. Por quê? Porque nós vemos de bagagem de reencarnações, dezenas de reencarnações.
fazendo coisas boas e fazendo coisas ruins. E qual que é o princípio básico da reencarnação? Não é voltarmos para repararmos as coisas erradas que nós fizemos e aprimorarmos as coisas boas que nós já fizemos? Ou seja, qual que são as coisas, como é que a gente repara as coisas ruins que nós fizemos? Reencarnando próximo das pessoas que nós prejudicamos. Ou aquelas pessoas que nos prejudicaram reencarnam próximos da gente. E aí vem como pais, irmãos, tios, primos, sogras, noras, vizinhos, empregados, patrões. Quer dizer, estão por perto do quê? No nosso ciclo de convivência, para nós aprendermos a nos relacionarmos, para nós aprendermos a nos perdoarmos e aprendermos a convivermos fraternalmente uns com os outros. E aí, como é que se a gente pegasse uma reencarnação dolorosa, por exemplo, assim, uma criança que matou, estuprou, destruiu lares, arrebentou com a vida de uma família. E ela vai ter que reencarnar na família daquelas pessoas que ela prejudicou muito. Por exemplo, estuprou a própria mãe, ou queimou o pai e a mãe vivo, fez alguma série de atrocidades. Como é que seria esse relacionamento se fosse uma coisa muito próxima? Então, qual que é a misericórdia divina? O tempo de gestação ser longo. Para quê? Para que aquele sentimento de ódio, de revolta, de desespero, possa ser consumindo aos poucos. A maternidade vai ajudando no sentido de abrandar uma série daquelas violências que existem entre aquelas pessoas que estão começando a querer conviver. E a mesma forma da criança demorar muito para se desenvolver. Por quê? Porque quando ela chega pequena na mão, aquela crescer desprotegida, muitas vezes o esquecimento do passado nos facilita, e principalmente o amor, para a gente ver aquele ser indefeso que está na nossa mão, totalmente dependente da gente para tudo, faz com que a gente faça o quê? A gente possa tentar esquecer um pouco das maldades que aconteceram no passado e a gente vê aquele ser com uma outra característica. E aí a gente começa a aprender a conviver e a amar aquela criança de alguma forma. E aí por isso que o desenvolvimento é mais longo. Por quê? Porque nós trazemos tendências de outras vidas. A tendência da violência, a tendência da maledicência, a tendência da agressividade, dos impulsos de roubo, muitas vezes de agressão, muitas vezes de egoísmo. Então, quando a gente é pequeno, a criança é pequena, no desenvolvimento, fica muito mais fácil para os pais e os educadores irem mudando esses comportamentos que a gente já traz de vidas passadas. Eles são muito mais sensíveis, muito mais suscetíveis às informações que nós, pais, educadores e avós, damos para aquelas crianças. Então fica mais fácil. Por quê? Porque quando ela chega adolescente, que o espírito já está totalmente encarnado aqui na Terra, já dono do seu próprio corpo, dono da sua própria consciência, ele já começa a mostrar o que ele realmente é. E aí fica muito mais difícil para um adolescente ou um adulto você conseguir mudar determinados comportamentos e atitudes do que com uma criança. Por isso que a nossa gestação é um pouco mais longa, porque nós temos muitos defeitos a serem inibidos. E aí é a função dos pais e educadores, quer dizer, tentar diminuir o máximo possível essas más tendências, transformando em boas tendências, transformando em bons comportamentos. Por isso que a nossa gestação e o nosso desenvolvimento infantil é muito maior do que de outras espécies, porque ele não tem essa capacidade ainda de desenvolvimento intelectual que nós, seres humanos, já temos. Ficou alguma dúvida? Ficou complicada? Então, aí Kardec pergunta aos espíritos: qual é, para a utilidade do espírito, passar pelo estado de infância? O encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe. É aquilo que eu estava falando. Só que Kardec vai mais longe. Ele fala o quê? Que a criança ela se aperfeiçoa com o comportamento de quem ela convive. Olha a responsabilidade da gente. Quer dizer, ô filho, pega um cigarro ali para mim na mesa, vai lá no bar pegar uma bebida. Ou então tá vendo jogando futebol, começa a falar um monte de palavrão, aí depois fala, pô, quando é que essa criança aprendeu isso? Quer dizer, Kardec, como educador, ele já fala, o seu aperfeiçoamento, ele já recebe com as impressões que ele recebe, ou seja, desde que ele já começa a ter consciência, ele já observa tudo que está ao redor dele, pais, irmãos, avós, tios, tudo que ele, depois ele só vai repetir muitas vezes aquelas tendências, e se ele já tem uma má tendência, só vai exacerbar aquilo ali. Por quê? Porque potencializou, estão dando o sinal verde para aqueles erros que ele já cometia antes. Capaz de auxiliarem no adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. E aqui entra os hábitos, as condutas e principalmente as vivências. Essa é a nossa responsabilidade como encarnados. E muitas vezes a criança pode ser confundida em situações que não é mediunidade. Então, quando a gente pode falar que não é mediunidade, muitas vezes são fantasias. Por exemplo, a criança tem um irmão mais velho e ela quer chamar a atenção dos pais mais do que o irmão, aquela competição. Porque o irmão mais novo sabe dessas coisas aí, né?
as competições. E aí fala assim, aí começa a querer chamar a atenção dos pais e começa a criar histórias. Que o irmão bateu, que o irmão está fazendo tal coisa, ou porque tem alguma situação que ela está com medo. Para quê? Para chamar a atenção dos pais, para poder ficar mais perto. Então, muitas vezes são criadas essas fantasias. Muitas vezes são formas de pensamento. O que são formas de pensamento? São situações que, de tanto a gente pensar, aquilo se cria no plano espiritual. Então, muitas vezes, os espíritos falam, a gente lê os pensamentos. Não só lê os pensamentos, como também o pensamento ele tem cor, ele tem cheiro e ele tem viscosidade. Ele tem características táteis que os espíritos percebem. Isso está nos livros de André Luiz. Então, muitas vezes, a gente começa a plasmar determinadas situações e aquilo fica lá no plano espiritual. E muitas vezes as crianças vêm. Tem um companheiro desencarnado nosso, que uma vez ele estava na porta da casa dele conversando com um testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová não. Com aqueles que ficam entregando mensagenzinha na porta das casas. Não é testemunho de Jeová? É evangélico, mas é uma denominação, daqueles que vão no domingo, geralmente na porta das casas das pessoas. Eu não lembro se é testemunho de Jeová. E aí ele estava batendo na porta, e num determinado momento ele falou que era espírita para o cara. Para a pessoa, para o casal. E aí começaram a bater boca os dois. E ele estava com um filho pequeno na porta. O menino devia ter uns 6 ou 7 anos. E ficou naquela discussão. Bate-boca do demônio, que não sei o que do demônio, que demônio não existe. E aí, no final das contas, saiu todo mundo nervoso, bravo. E eles voltaram para casa. Quando o menino entrou na casa, ele falou, pai, tem um demônio aqui na porta. Aí o pai falou assim, não estou vendo nada, mas já entendeu a situação. Por quê? Porque tanta força mental da pessoa, que ela acabou materializando um demônio, porque ela acreditava muito no demônio. E aí eles fizeram uma prece, ele viu o pai e o filho viram o negócio se dissolvendo. Então, assim, é muito interessante. Isso é uma forma de pensamento. Isso acontece muito para quem vê muito filme, vê muito jogo, fica vendo aquela determinada situação há muito tempo, isso se plasma no ambiente, ou seja, num cinema, ou seja, numa casa, ou seja, num shopping. Então, muitas vezes, aquela imagem, quando a gente começa a mudar nossos hábitos, as nossas atitudes, elas vão se dissolvendo. Muitas vezes pode ser lembranças de vidas passadas, ou seja, um trauma de vida passada, por exemplo, uma morte abrupta, uma morte assassinada, ou um acidente grave, como um acidente de avião, ou de navio, ou que foi queimada. Então, muitas vezes, fica aquela impressão de vidas passadas, ela reencarna e continua tendo pesadelos relacionados à última encarnação. Eu acho que eu já fiz uma parte aqui sobre o menino da Segunda Guerra Mundial, que era piloto de avião. Que era um caso exatamente desse. Ele morreu na Segunda Guerra Mundial, abatido pelos japoneses, e ele reencarnou, e ele tinha pesadelos durante anos, todos os dias, sonhando com um avião pegando fogo. Por quê? Porque ele caiu sendo abatido por um avião pegando fogo. Morreu dessa forma no mar, numa ilha do Pacífico. Muitas vezes também pode ser programas de TV ou de jogos, ou seja, vê um filme, vê um jogo, fica violento e acaba tendo pesadelos, tem alucinações e começa a criar aquilo realidade. E também, como entra nas fantasias, querendo chamar a atenção. Então, por que muitas vezes a gente vê essa situação de crianças extremamente pequenas, pensando em suicídio, já extremamente agressivas, ou já com tendências suicidas? Muitas vezes podem ser processos kármicos, né, da criança sofrer essas depressões. Muitas vezes pode ser rejeição e aversão aos pais. É aquela história que eu estava falando da reencarnação. Muitas vezes ela não se dá bem com os pais, ou os pais não se dão bem com ela. Então esse ódio recíproco, muitas vezes, acaba causando um desespero daquela criança. Muitas pessoas no plano espiritual não querem reencarnar pelas provas dolorosas que vão passar aqui na Terra. Então, mesmo eles já ligados ao corpo da mãe, muitas vezes eles fogem da reencarnação porque sabem que vão passar por provas difíceis. Então, muitas vezes eles fogem. Muitas vezes o aborto é espontâneo, mas por parte do feto. Não necessariamente das situações físicas da mulher. Mas também, muitas vezes, pode ser a aversão da mãe ou do pai àquela criança. No sentido de querer que a mãe aborte, no sentido de os pais da criança quererem que aquela filha aborte porque não está no momento de ter filhos. Então, cria essa situação. Muitas vezes a criança ela já percebe a energia da mãe de medo, de desespero, de revolta no próprio ventre. E quando ela nasce, ela já tem essas impressões de raiva da família. Por quê? Porque ela sentiu que já foi rejeitada desde o útero materno. Então, ela pode causar uma série de problemas para ela e para o futuro. E a gente lembra, em situação dessa, do livro A Vida Continua, que é o último filme, é o último livro e também tem um filme, onde uma das histórias do final do livro conta que tinha um fazendeiro muito rico e esse fazendeiro tinha uma filha única. E essa filha única se apaixonou por um peão da fazenda. E aí o que a maioria das pessoas faziam naquela época? O fazendeiro matou o peão, para que o não ficasse com a filha.
Só que existe a misericórdia divina e existe a reencarnação. A filha cresceu, casou com outra pessoa, teve um filho. Quem que veio como filho? O peão assassinado. E aí o que acontecia? Ia lá o neto, o avô babão para aquela criança, e o neto odiava o avô. Repudiava o avô de todas as formas. Por quê? Porque ele lembrava que aquela pessoa tinha matado ele naquela reencarnação. Então olha como é complicado, como é complexa a nossa vivência na família. Por isso que nós temos muitas desavenças, por isso que nós temos muitas dificuldades, muitas vezes, com entes, com familiares. E é por isso que a reencarnação e a misericórdia divina através do Espiritismo vem nos mostrar que só o tempo, só a abnegação, só a paciência e só o entendimento para a gente poder transformar essas mágoas, esses rancores, esses ódios, em uma convivência fraterna e em uma convivência de amizade. Muitas vezes aquela criança tem que crescer, tem que casar, tem que ter seus próprios filhos, e só lá com os 30, 40, 50 anos que ela vai conseguir voltar a conviver fraternalmente com os pais, com os avós, com os irmãos. Por quê? Porque precisa ter uma certa distância para poder amadurecer aquela ideia, aquele vínculo familiar começar a fazer efeito, para que um comece a valorizar o outro. Mas isso é a misericórdia divina. E a espiritualidade nos dá o tempo que for necessário, quantas encarnações forem necessárias para a gente transformar o ódio em amor. Muitas vezes na infância as crianças têm um amigo invisível. É muito comum isso. E muitas vezes é um familiar nosso desencarnado ou um conhecido dessa criança que tem acesso a essa criança. E aí nós vamos ver umas historinhas parecidas nesse livro espírita, Carlinhos, um amigo imaginário. Aqui o autor conta dessas historinhas que esse menino fictício convivia com um amigo imaginário e passava situações juntas. Então, muitas vezes, o que é? Como a criança ela está mais com o perispírito ainda, mais no plano espiritual do que encarnado aqui na Terra, que só depois dos 7, 8 anos é que o perispírito ele realmente fica junto no corpo físico, então muitas vezes ele tem percepções do plano espiritual que nós já não temos. Então, muitas vezes ele vê familiares, ele vê os amigos, e geralmente ou o anjo da guarda, ou um espírito familiar, fica tutelando ali por perto. E geralmente ele tem essa convivência com essa criança. Então ele chama de amigo invisível, ele dá um nome para aquela criança, e muitas vezes ele conversa com os pais, falando, estou com fulano aqui. Aí ele fala, esse filho está louco, está pensando bobagem, mas na verdade não é, é um amigo invisível. Então a gente, quando começar a ouvir crianças falando isso, a gente tem a percepção de perguntar quem que é, como é que ele é, mostrar às vezes umas fotografias antigas, que às vezes pode ser até um familiar nosso querido desencarnado, que está por perto protegendo aquele ser que está voltando para essa nova existência. E aí a gente lembra do amigo invisível, o Chico, né? Quando estava, sempre que era espancado, a mãe aparecia para ele, consolando ele pelas surras que ele levava. E falando que aquela prova, aquela fase difícil da vida dele ia passar, porque ia chegar uma pessoa que ia auxiliá-lo. E realmente, quando o pai dele casou de novo, a madrasta foi um anjo na vida do Chico. E aí, aqui, Centro Espírita, nosso lar. Se chega uma criança dessa, como proceder? Joga pela janela, dá um banho de água fria. O que vocês acham? Como é que vocês vão proceder se chegar uma criança com visões aqui, vendo amigos espirituais, ou com processo obsessivo? Pelo jeito vai ficar todo mundo assustado aqui, né? Porque ninguém está falando nada. E aí, Ângelo, o que vocês fazem? Cuidar como? Com muita pão e pizza, só que a única coisa que passa por baixo da porta, assim? Com certeza, é fundamental. Então, quais são os tratamentos que a casa pode oferecer para essa criança que está com esse desenvolvimento mediúnico, está vendo problema de evidências? O passe, água fluidificada, muitas vezes a fluidoterapia, para algumas casas que tem, e a desobsessão. Ou seja, não que ela vai participar de nada disso, da obsessão, mas pode colocar o nome dela, fazer vibrações para aquela família, para quê? Para que possa orientar aquela criança que muitas vezes está perturbada, porque nós estamos lembrando que é uma criança, mas ela é um espírito milenar. Ou seja, muitas vezes nós estamos falando com um pequeno Hitler dentro de casa, com um pequeno Fernandinho Beiramar, como também pode ser um pequeno Francisco de Assis. Então a gente não sabe a história, bagagem pregressa daquela pessoa. Então não é porque ela está pequena que ela não tem os inimigos do passado que não reconhecem ela. Então, muitas vezes, reconhecem e vão perseguir, pela vingança. Então, é importante, às vezes, passar pela reunião de obsessão para encaminhar esses irmãos mais revoltados, para que eles possam seguir a caminhada deles e essa criança, nessa nova existência, ter fundamentos novos, para que ela não refaça os mesmos erros, que ela aprenda a perdoar as pessoas que ela prejudicou e não volte a fazer besteira no futuro. Evangelização infantil e a mocidade. Ou seja, aprender os ensinamentos de Jesus o mais rápido possível. Quanto mais cedo, melhor.
E vocês acham que tem que levar ela para uma reunião de estudo mediúnico? Reunião de desobsessão? Não. Totalmente contraindicado. Criança e adolescente não deve ir para desenvolvimento mediúnico. Tem que ficar no estudo da evangelização ou da mocidade, aprendendo os conceitos, aprendendo a bagagem da doutrina espírita, aprendendo a conviver com pessoas que pensem da mesma forma. Quando tiver um pouco mais de maturidade, um pouco mais de discernimento, aí sim, ela pode frequentar uma reunião mediúnica ou um estudo de desenvolvimento mediúnico. E aí tem um livro bem bacana da nossa querida Sueli Calda Schubert, aqui de Juiz de Fora, que já desencarnou, Mediunidade e Obsessão em Crianças. Quem quiser ler esse livro, vale muito a pena. Tem muita informação interessante. É esse aí, Cid, dá um toquezinho na tela. Vocês vão ver um caso interessante de obsessão. Todos precisamos de falar de Jesus. Todos necessitamos disso. Uma coisa que me incomoda uma movimento espírita é a quantidade de pais que não levam a espiritualização também. E da adolescência. O discurso é ridículo. Não é porque eu não quero passar. A gente tão radicaliza a ideia e eu não vou colégio. Deixa ele estar quando ele quiser. Deixa ele dormir quando ele quiser. Deixa ele comer quando ele quiser. Deixa ele crescer quando ele quiser. Você tem que fazer essas coisas. Travou. Deixa eu ver se vai voltar. Deve ser isso. Então significa dizer que quando você evangeliza seu filho, você está dizendo valor de Deus. Não imagine o seguinte, ele está fazendo inteira, ouvindo músicas que sem comentários, letras que sem comentários, personagens que também sem comentários, ministérios de filmes e valores amiguinhos, e você tem a oportunidade de gratuitamente, durante uma hora, colocar essa criança para você para ouvir falar de Deus e valor. E por preguiça, não vem. Eu sei que eu não gosto, mas aqui mais tudo bem. Porque eu não quero ficar em casa do manhã, sem pensar no futuro. O que vai ser a falta de Deus na vida do seu filho, para você entender quando Paulo vai dizer tudo posso naquele que fortalece, o pessoal pode, bota no carro e pensa que se trata disso. Ele não vê o contexto em que Paulo falou, porque quando você tem um texto, o contexto já aprende para afirmar o que você quiser. Porque ele diz assim que irmãos aprendem a viver com muito, a viver com pouco, na abundância e na escassez, porque tudo posso naquele que fortalece. Se você pensa que a melhor forma de garantir o seu filho é deixar bens, esqueça. Se competência depende de 6 meses. Aqui em Campo Grande, certamente tem histórias tão comuns, mas tem Campinas na Nova de São Paulo. Famílias eram riquíssimas e quando estavam morreram, menos de um ano, os filhos quedaram absolutamente tudo. Porque o que você valores. Porque valores fazem que você consiga ver na abundância e na escassez. E aí o Fernando chegou para mim e disse: você não falou de manhã que eu deveria levar o filho à força para a evangelização? E passei a minha vida inteira levando o filho para a força e sempre achei que estava errado. E aí hoje você falou isso, eu liguei para ele. Eu queria contar a história dele para dar um depoimento para você. Pois não. Ela me permitiu repassar esse depoimento, sem contar detalhes da pessoa dela. Eu não estava teve a fala dela para mim. Quando esse meu filho nasceu, eu percebi que ele era diferente. E aos 6 anos eu percebi que ele era muito diferente dele. Um dia eu fazia um concurso no Google e era um concurso de dança e ele disse que ela vai perder porque não retornou. Com 6 anos. E aí Carlinhos Jesus fez: você perdeu porque você não retornou. Ela disse: não era justamente sobre a orientação sexual dele, mas ela estava achando estranho o comportamento dele, percebeu com 6 anos aqui. Aí os dois eu disse: mamãe, eu te amo, mas eu te odeio. Queria te matar. Ela: por quê? Porque eu quero fazer muita coisa que eu sei que você não vai deixar enquanto eu quero ver você. Assim é verdade. Você deve ver em mim. Você pode fazer, mas quando você ver em mim, não vai fazer. Então hoje essa minha filha mora na Sônia. Aí eu meu filho, eu não sei, não. Eu travesti. Ele disse: meu filho, eu levei você o sentimento da vida inteira. A força, lembra? Lembra. E hoje eu vou dizer que era para levar mesmo. Eu me pergunto: se eu fiz certo, eu estou te ligando para dizer: eu fiz certo, meu filho. Se amanhã não tem a vida que você para mim. Eu sei disso. Eu tenho a vida que eu quis. E eu pago o preço por isso. Mas todo o mal que eu não faço, da vontade que eu tenho, só não faço por tudo que eu tenho de espírito. Toda vez que eu penso em matar alguém aqui, eu lembro muito de mim quando eu não estava. Aí minha vontade passa. Não pode ter certeza. A senhora é uma vitoriosa, porque eu sou no seu pior, pelo seu amor.
Eu acho esse depoimento tão interessante que eu queria dar autorização para repassar. Porque às vezes você não transforma o cliente, você inibe o potencial de instintividade, de resolução de outra vida que pode vir a tornar a vida dele. A responsabilidade da gente como pais e educadores. Os valores que a gente passa para os nossos filhos. Só que muitas vezes acontece isso, né? Meus filhos ou netos acham chato o culto do evangelho no lar, acham chato a evangelização, acham chato a mocidade. Então, como a gente pode agir nessa forma para estimular, para fazer uma coisa mais agradável? Hoje já existem vários livros espíritas com temáticas para crianças e adolescentes. Esses aqui são alguns exemplos de histórias. Mas também existem livros infantis. Ou seja, então a gente pode fazer o culto no lar primeiro com as crianças, fazendo desenhinho, contando pequenas histórias, e depois os adultos fazem o seu próprio evangelho no lar. Quando elas já estão um pouco mais velhas, elas já podem fazer a prece inicial, uma faz a prece final, ou alguém já lê a leitura, ou seja, tornar aquilo ali atrativo, aquilo tornar estimulante para aquela criança, para que ela possa se sentir parte daquele contexto, e colocar assuntos com que ela possa falar com a gente. Porque muitas vezes no culto do evangelho no lar, surgem situações de a gente lavar a roupa suja. Muitas vezes surge contexto da gente falar entre casais, entre família, alguma situação que aconteceu naquela semana, tá vendo? Seu comportamento naquela semana não foi agradável. Olha o texto que está falando aqui. Você foi grosso, você foi mal educado, você foi estúpido, você cometeu uma atitude equivocada. Só que muitas vezes as crianças aproveitam essa situação para falar: o fulano ali da esquina está usando droga, está andando com gente estranha. O tio ali do colégio, ou a tia do colégio, estava mexendo com uma criança. Uma pessoa lá no colégio estava vendendo umas coisas esquisitas. Fulano de tal entrou com uma arma no colégio. Ou seja, a espiritualidade age dessas formas para quê? Para a gente saber o que está acontecendo com os nossos filhos e com os nossos netos. Muitas vezes tragédias podem ser evitadas por um simples culto do evangelho no lar. Porque muitas vezes a gente não sabe o nome dos pais dos nossos colegas. Aqui tudo bem que é uma cidade menor, mas cidades grandes que moram em prédios, cada um tem a sua própria vida, como Belo Horizonte, Rio, São Paulo, as pessoas não sabem nem quem é o nome do vizinho, do próprio apartamento da frente. Então como é que vai saber o nome dos amigos dos filhos, com quem que os filhos estão andando, quem são os pais daqueles meninos, quais são os valores que eles têm da vida, quais os exemplos que eles estão passando para os filhos e, consequentemente, aquelas pessoas vão passar para os nossos. Ou seja, às vezes no culto do evangelho no lar a gente consegue perceber determinadas situações que evitam tragédias no futuro da gente. E aí depois a gente não pode dizer que Deus foi ruim com a gente, porque nós tivemos a oportunidade, só não soubemos aproveitar. Então são situações, muitas vezes no WhatsApp, o pedófilo ele não vai colocar a foto dele no WhatsApp ou na rede social. Ele vai pegar a foto de uma outra criança para conversar com os nossos filhos e com os nossos netos. Se a gente não tem o hábito de ver o que está acontecendo ali, com quem que ele está conversando, quais são os tipos de conversa, monitorar, muitas vezes acontece uma tragédia e a gente não fica nem sabendo. Como esses acordos de jovens aí para poder invadir a escola e sair dando tiro, matar uma pessoa, ou o nosso filho está sofrendo bullying e a gente nem está sabendo. Então a gente tem que, são formas a gente simples, muitas vezes certeiras, da gente conseguir resolver problemas sérios por 10, 20 minutos na nossa própria casa. Sem precisar de um terapeuta, sem precisar de situações mais graves e complexas ocorram. E muitas vezes pode acontecer também da obsessão na infância, como eu comentei, e como a gente pode proceder. Como eu comentei, a criança, ela está criança, ela não é criança. Então ela vem de vivências milenares, de várias encarnações, fazendo coisas boas e coisas ruins. Então muitas vezes essas questões kármicas, essas questões reencarnatórias, ela já traz com ela, de inimigos do passado, de más tendências. Mas muitas vezes também pode ser por hábitos familiares. Por exemplo, tem alguém alcoólatra em casa, tem alguém violento em casa, tem alguém que usa drogas em casa. Então o que acontece? Os companheiros daquela pessoa entram naquela casa e acabam tumultuando o ambiente. E geralmente quem são os mais frágeis? As crianças e os idosos. Geralmente são os mais acessíveis a conturbações. Por isso que muitas vezes os pais brigam muito, a criança vai ser uma criança agressiva, vai ser uma criança problemática. Por quê? Por causa das questões de convivência familiar. Então, muitas vezes o próprio animal de estimação também ele pega os comportamentos dos próprios donos. Então, às vezes o animal é agressivo, ou o animal é muito tímido, ou o animal é muito agitado. Por quê? Por causa do tipo de criação, por causa do tipo de convivência. Então, ele aprende naquele ambiente, naquele meio, ser daquele jeito. A criança é exatamente a mesma coisa. Então, o ambiente social, muitas vezes aonde essa criança, esse adolescente está indo, as convivências, os amigos, os locais que ele está frequentando. Muitas vezes também ele traz essas companhias espirituais para dentro de casa que vão tumultuar a vida dele. Prejudicam no colégio, prejudicam no relacionamento da família, prejudicam em relacionamentos afetivos e, de uma maneira geral, na vida toda, né?
E aí já junta com os sentimentos negativos, que muitas crianças já trazem, né? Esse quadro depressivo, esse quadro frustrado já de vidas passadas, porque muitas vezes ele não queria reencarnar, ou porque sabe das provas dolorosas que ele vai passar, ou porque muitas vezes está convivendo com pessoas que ele odeia, mas ele não sabe que ele odeia, mas aquilo intimamente tem uma sensação dentro dele que tem alguma coisa errada com aquelas pessoas que estão perto dele. Então isso tudo acaba criando um ambiente negativo que acaba facilitando a entrada de espíritos complicados nas nossas casas e tumultuando o nosso ambiente familiar. E aí vem a Joana de Ângeles, no livro Adolescência e Vida, e faz o seguinte comentário. No período de adolescência, em pleno desabrochar das forças sexuais, a mediunidade se apresenta pungente. Ou seja, é muito comum a criança, quando está com 14, 15, 16 anos, ela já manifestar quadros mediúnicos. Isso pode passar como não. Os conflitos comportamentais do adolescente, que são naturais nesse período, abrem espaço para mais amplo intercâmbio com os espíritos, que se comprazem em afligir e em perturbar, considerando a ignorância da realidade que se demora. Ou seja, se eles estão num ambiente que não tem essa facilidade de a gente saber da comunicação com espíritos, que a vida continua, que a reencarnação é uma lei natural, e que muitas vezes aqueles espíritos estão lá, mas a gente vindo nas reuniões, aqui na palestra, ou no grupo de estudo, ou em alguma atividade fraterna, esses espíritos os acompanham, e os amigos espirituais os acolhem, e ficam aqui na casa para serem trabalhados posteriormente, eles ficam tumultuando a nossa casa. Então, se a gente não tem o hábito da prece, se a gente não tem o hábito da caridade, se a gente não tem o hábito do evangelho no lar, se a gente não tem o hábito de ir em ambientes saudáveis, provavelmente nós vamos estar trazendo gente complicada para as nossas casas, fora aqueles que a gente já tem de companheiros normais, por vidas passadas que a gente já carrega. E aí, também tem situações em obsessão em escolas. Isso aqui é uma história contada nesse livro, Infância e Mediunidade, onde ele fala de crianças obsidiadas, como eu comentei, que já vêm de vidas pregressas. Muitas vezes também está relacionado a professores desequilibrados, professores frustrados com o próprio trabalho, muitas vezes são usuários de droga, ou estão passando por momentos difíceis na vida deles, então eles podem estar no processo obsessivo. E aí junta também muitas vezes com os valores morais da instituição, que não é de educar, e sim de ganhar dinheiro. As pessoas estão pouco se lixando para quem está lá dentro do colégio, o que eles querem é ganhar meu dinheiro, meu ganha-pão, passar minha hora, receber minha graninha, cada um por si. Ou seja, os valores morais daquelas pessoas que estão lá, que não sabem da importância do trabalho com criança e da adolescência, não sabem da missão que é trazer o futuro de um país, o futuro daquelas pessoas, está relacionado com a infância. E muitas vezes também está relacionada com crianças doadoras de ectoplasma, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é um fluido vital que nós temos, que muitas vezes o espírito utiliza esse fluido para fazerem barulhos, para derrubar pratos, fazer barulho de corrente, derrubar coisas na escola, causar problemas na escola. Então esse livro conta algumas histórias. Ele conta a história, por exemplo, de um cara que tinha 2 filhos e ele era um estelionatário, vivia de dar golpe nas pessoas. Então mostrava o carro, era apinhado de espíritos obsessores que acompanhavam aquele cara, porque como ele dava golpe em muita gente, então eram espíritos que estavam querendo se vingar dele pelos golpes que ele tinha dado nas pessoas que ele gostava, como também tinha espíritos que incentivavam que ele continuasse fazendo aquilo para que ele pudesse ser preso e se vingar dele de alguma forma. Ou seja, tem de tudo que vai acompanhando. Só que era um monte. E muitos, para se vingar dele, começaram a obsediar a criança. Aí quando essa criança ia para o colégio, tumultuavam a vida daquela criança. Incentivavam outros jovens para fazerem bullying com ela, para deixá-la nervosa, para deixá-la angustiada. Para quê? Para poder atacar o pai indiretamente. Então muitas vezes nossos filhos estão passando por problemas, não necessariamente é questão deles, muitas vezes pode ser problema com a gente. Eles estão usando as nossas crianças, estão usando os nossos idosos, estão usando alguém da nossa família para nos agredir. Quantas vezes você está vendo um jogo de futebol, aí chega alguém do lado, a esposa está fazendo um almoço, fazendo alguma coisa, aí de repente chega alguém do lado, comenta alguma coisa e explode aquela guerra do nada. Bate-boca, discussão. Pra gente parece que foi do nada. Mas na verdade aquilo já está trabalhado pelo ambiente espiritual. Eles já estavam incentivando aquela situação acontecer, só precisava de um estalo para aquela confusão acontecer. Aí fica todo mundo, aí os bobos brigando. Igual era política, o bobo brigando pelo político A, o político B. Aí fica lá, todo mundo se engalfinhando, brigando pelos políticos, brigando com a família, com os amigos, e os espíritos ao lado, vai, bobão, vai lá, continua aí. Deita, finge de morto, deita, rola, faz igual esse cachorro adestrado. Eles fazem a mesma coisa com a gente. Parece que não, mas muitas vezes acontece. Por quê? Porque a gente deixa com que eles façam isso conosco. Isso aqui é um outro caso bem interessante. Isso aqui foi um Fantástico da década de 80. Cido, dá um cliquezinho. Uma cena incrível. No interior de São Paulo, uma cidade inteira reza nas ruas pela menina que assumiu a personalidade de um garoto que morreu há 3 anos.
É a última oração, o último terço de uma novena que o espírito do garoto teria pedido aos parentes e amigos. Chegou a hora de Isaura de Oliveira Freitas voltar a ser uma criança como as outras. Você viu a história aqui no Fantástico. Isaura, uma menina de 13 anos, morava com os pais e os 3 irmãos nesta casa, na zona rural de Pacaembu, uma pequena cidade a mais de 600 quilômetros de São Paulo. Há 2 meses, ela começou a se queixar de dores de cabeça. Teve uma febre muito forte. Quando se levantou da cama, não falava mais. Escreveu apenas um bilhete aos pais. Dizia: não sou daqui, não conheço vocês. Meu nome é Ailton. Quero meus pais verdadeiros. Dona Ilse e seu Rodão sabiam de que Ailton ela estava falando. Era Ailton Machado da Silva, um primo distante que tinha morrido afogado exatamente 3 anos antes. Ele morava nessa outra casa, na cidade de São João do Valdale, bem longe de onde Isaura dormia. Os 2 jamais haviam se conhecido, mas agora Isaura dizia ser Ailton. Ela foi viver com os pais dele. Passou a mudar as roupas do menino. O mais incrível, o mais difícil de entender é que Isaura reconhecia cada parente, cada amigo de Ailton. Na cidade inteira, todo mundo aceitou. Primeiro com surpresa, depois com a maior naturalidade, aquele novo estranho fato. Ailton tinha voltado, estava vivo novamente, só que agora o corpo de uma menina. Eu tenho uma certeza para isso, porque eu cheguei aqui, conversando com a mãe dele, quando ele só demoraram a me escrever meu nome no caderno, aí peguei dei um abraço, ele deu um abraço e parecia uma pessoa que eu havia muitos anos que eu seguia. Aí depois ele falou que me conhecia, falou o nome da minha mãe, falou onde eu morava. Foi assim. Quando ele chegou, marcou meu nome, ninguém fala para ele. Mas pode reconhecer o chefe. Entendeu? Ele não fala quem é, mas entendeu? O que você vê? O que você voltou? Falando sempre assim, com a boca fechada, de modo muito difícil de se entender, a pessoa que dizia ser Ailton fez apenas uma promessa. Iria embora no último dia de uma novena, rezada por todo o povo da cidade. Nesse dia, Isaura voltaria a ser uma criança comum. A novena terminou. A rua onde moram os pais de Ailton ficou interrompida. A polícia teve que organizar uma fila. Todos queriam ver ele pela última vez. Mas, apesar da promessa, ele não deixou o corpo de Isaura. Disse apenas que ainda não estava na hora. Muito longe dali, a quase 80 quilômetros, no humilde casa de lavradores, o pai de Isaura teve medo de que a filha nunca mais voltasse. Aí eu tinha muito gosto da vida, né? Mas meu querer, sempre que ela bem, né? Fazia, né? Boa, né? Porque é verdade, eu tinha muito a vida, só pode rezar por uma hora, sabe? Né? E Deus ajuda, né? E não muda, né? Você não pode perder essa, né? Durante toda esta semana, Isaura continuou a viver como se fosse mesmo Ailton. E aconteceram muitas coisas inexplicáveis. Uma delas, Isaura nunca soube nadar ao contrário de Ailton, e não teria uma chance de tomar banho dessa piscina na casa do vizinho. Agora, Isaura também nadava. Outra coisa estranha. Isaura jamais tinha andado de bicicleta. Os pais dela, muito pobres, não podiam comprar um brinquedo desse para ela. Mas agora, que ela dizia ser Ailton, passeava de bicicleta com a maior segurança, como se sempre tivesse feito isso. Nós resolvemos submeter a menina a uma prova mais difícil. Pedimos que ela mostrasse o lugar onde Ailton havia morrido e parar. Dentro do carro, a primeira surpresa. Isaura sabia o caminho certo, embora jamais tivesse ido lá. Cruzamento, onde é que vai até o rio? Lá, pela frente, já reto, pega a esquerda, pega a direita, onde é que é? Vai lá? É pra lá, né? É pra lá. Carlos,
O menino que estava com Ailton, vindo que ele dialogou, confirmou que o ponto foi exatamente esse, perto da cidade de Panorama, na fronteira entre São Paulo e Mato Grosso. E a história coincide perfeitamente com o que dá uma. Bom, você disse que você estava aqui e de repente você pulou de costas e não sabe exatamente o que aconteceu. É isso que você disse? Bateu a cabeça no lugar, você. A última coisa que você disse. Botou. Aí? Você botou onde a água foi descarregada. E não foi só isso. Veja, essa é a primeira vez que Isaura entra no cemitério de São João de Paudalho, onde Ailton foi enterrado. Ninguém disse a ela onde está a sepultura do menino. E em meio a todos os outros, ela se encaminha direto para o túmulo do céu, para o túmulo de Ailton. E quem que é esse túmulo? Nem os pais de Isaura, nem os pais de Ailton jamais haviam tido qualquer experiência com o espiritismo ou qualquer outra coisa parecida. Eles são católicos praticantes, esses que vão à missa todos os domingos. Sem saber mais a quem recorrer, foram falar com o pároco da cidade. Mas o padre Dimas Martins disse que a explicação para tudo isso não está no campo da fé. Ele não duvida de Isaura, não acha que seja uma parte. E afirma que se trata de um fenômeno puramente parapsicológico. A igreja elogiou com a medida histórica que o Ailton, mesmo da prisão, tenha realmente incorporado no organismo. Essa hipótese foi a parte totalmente. A parte totalmente, né? Porque acho que vai contra, contra o que tem mesmo, que não existe a reencarnação. Mas vai contra a nossa fé. Por que mesmo? E sensação, esse tipo de reação que eu vejo. Parece uma criança normal, normal, assim, aparentemente, mas é alguma coisa pela parte, né? Depois, alguma coisa diferente, né? Histórias como essa são bastante comuns no Brasil. Aqui não existe nenhum caso igual a esse, com registro oficial, mas, ainda que tiver, já ocorreram muitas possessões com a Isaura. No Brasil, 2 casos célebres de possessões. Zé Gomes e Chico Xavier. E é exatamente Chico Xavier, líder espiritual de milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil, quem diz que fenômenos desse tipo só tem uma explicação. Para ele, o espírito de Ailton voltou, porque ainda tinha alguma missão para cumprir na Terra. Alguma coisa que estava deixando o menino e tranquilo numa outra vida. Isso pode apresentar algo que muda o mundo da Terra? Não vejo. E com certeza algum, eu jogamento do assunto, porque onde há fé e oração, naturalmente o campo familiar do espírito desencarnado e da pessoa que recebe está neutralizado muito com a frequência negativa e a manifestação foi passageira momentos. Um dia de muita expectativa para os pais de Ailton e de Isaura. O menino avisa que vai embora esta noite. Pede que não avisem a mais ninguém. Quer que seja uma noite absolutamente normal. Em cima da cama, um vestido novo trazido pela mãe de Isaura. Ninguém da família consegue dormir. É uma noite de vigília na casa inteira. É de manhã, e a pessoa que sai do quarto parece mesmo diferente. Com a partida, o cara que chorou bastante, e um certo jeito de vergonha, exatamente como uma menina que descobre, de repente, que está usando roupas de homem. A expectativa de toda a família é muito grande. Como é teu nome? Meu nome é Isaura. Da onde você sabe essa pessoa?
Estava aqui mesmo. Você já tinha me visto antes? Já. Quem é o Ailton? É meu primo. Como é que está o Ailton agora? Eu não sei. Onde é que ele estava? Eu também não sei. Dá uma pé de ajuda, mãe, para tocar para colocar o vestido. O que você chorou? Eu dou saudade dele. Vai de quê? Lá em Ele foi embora. É. E você me salva, né, Maria? Sim. Vai voltar a ser aí todo dia? Acho que não. Está dizendo que o Ailton disse que não vai voltar mais? Ele volta. Não sei. É interessante, né? Agora, assim, é uma pena que ninguém voltou lá para entrevistar essa moça para ver o que aconteceu com ela, né? Se ela se tornou médium, se ela voltou a ter uma vida normal. Ou seja, naquela época não existia casa espírita. Provavelmente, nessa cidade hoje existe espírita, uma casa espírita. Então, teria um procedimento que seria completamente diferente. Não teria causado tanta confusão naquela sociedade. Mas, de certa forma, é bom para quê? Para estimular as pessoas a procurarem, a buscar um entendimento. Então, o escândalo é necessário, né? Mas aí do escândalo. Então, muitas vezes acontece também essa situação de crianças que já têm comportamento suicida. Parece que é estranho, mas muitas crianças se suicidam. E como a gente pode lidar com isso? Muitas vezes a gente tem que levar no médico, porque quando a criança é muito depressiva, ela já está com tendência suicida, pode ser o baixo de um hormônio chamado serotonina. Então o médico, através de exame de sangue, ele percebe essa deficiência, faz tratamento, a pessoa ela consegue melhorar a situação. Muitas vezes pode ser um amadurecimento precoce, ou seja, ela foi vítima de um abuso sexual, ou teve que começar a trabalhar muito cedo, ou passou por algum tipo de violência, ou então acaba se tornando arrimo de família e ela acaba assumindo responsabilidade muito grande em ter idade. E aí ela acaba pirando a cabeça e acaba querendo se suicidar. Muitas vezes é de ajustes familiares, brigas, confusões, principalmente entre os pais, e a criança se sente culpada, e ela achando que se matando, ela vai resolver a briga entre os pais, porque ela, na cabeça dela, ela é o problema. Então, também pode acontecer esse tipo de coisa. Crianças altamente agressivas também podem se suicidar. Muitas vezes jogos de internet, jogos de computador, como aquela história da baleia azul, né, que estimulava as crianças a se mutilarem, e algumas acabaram se suicidando. E muitas vezes também já são suicidas do passado, que trazem essa tendência, e nessa vida elas acabam querendo fazer o mesmo procedimento. Então, como a gente proceder com essas situações? Muitas vezes também são crianças que se recusaram, não queriam estar aqui na Terra reencarnados, como já comentei. Muitas vezes são crianças tristonhas, rebeldes, medrosas e extremamente difíceis, né? Podem estar relacionados a comportamentos obsessivos na família ou dela mesma. E aí a gente lembra daquele filme do Bruce Willis, né? Que ele achava que estava vivo, estava encarnado, só que ele já estava desencarnado. E um menino, jovem médio, que via situações, né? E o Bruce Willis ajudava a esclarecer aquelas situações. E o menino sofria muito porque ele via os espíritos, não tinha o entendimento, só que com a ajuda do Bruce Willis, que só aceitou a ajuda dele porque ele era o único espírito que estava numa situação mais complicada que conseguia entrar na igreja, e aí ele sentiu confiança porque aquele espírito conseguia entrar na igreja. Aí foi que ele conseguiu interagir com o Bruce Willis, que deu uma certa confiança. Então, assim, é muito complicada essa situação. Por isso que a gente tem que estar muito atento aos nossos filhos, aos nossos netos, crianças da nossa família. E aqui a questão do poltergeist, como eu tenho comentado. Tem esse livro de um pesquisador espírita já desencarnado, que chama Você, o Poltergeist e os Locais Amaldiçoados. Ele pesquisou cerca de 30 situações que procuraram a equipe que tinham casas mal assombradas. E aí ele foi pesquisar essas casas para ver o que tinha acontecido. Aí o que ele percebeu? Que todas essas casas que tinham barulhos, que fechavam janelas, que batiam, jogavam pedra na casa, sempre tinha um adolescente ou um pré-adolescente na casa. E todas as vezes que essa criança era tirada da casa, os fenômenos acabavam. Então, assim, aí ele foi já confirmando que já estava sendo estudado na Índia e nos Estados Unidos, a questão do ectoplasma, que é o que eu estava comentando. É um fluido de energia, animal que nós temos,
o corpo humano produz, e esse fluido, ele muitas vezes é utilizado no plano espiritual para materializações. Quem viu aquelas materializações de fluidos, de espíritos na década de 30, década de 40, década de 50, que tem várias fotos do Chico na internet, é com esse fluido que o médium doava. É uma substância branca, né, que ele doava no escuro. Então, e aí os espíritos manipulavam aquelas energias e criavam flores, criavam vasos, criavam livros, davam presente para as pessoas, e muitas vezes o espírito se materializava também. Então essa energia era utilizada por espíritos que estavam ali fazendo confusão, só para tumultuar, deixar as pessoas com medo. Então quando aquela criança saía ou ela ficava mais velha, os efeitos acabavam. E muitas vezes a gente pergunta, o que acontece com as crianças que morrem cedo, né? O que acontece com elas no plano espiritual? Aí vem essa jovem, essa Cláudia, que desencarnou nova, era uma professora de ensino médio, e ela conta as histórias dela no plano espiritual, ajudando numa escola no plano espiritual. Ou seja, essas crianças que desencarnam cedo, elas vão para colônias espirituais, e muitas ficam nessas colônias espirituais até que elas entendam a situação delas, ou reencarnam novamente, ou então elas voltam para o corpo adulto. Só que nesse período que elas estão ainda com comportamento infantil, elas ficam em escolinhas no plano espiritual, podendo matar a saudade da família e ao mesmo tempo também entendendo aquela situação de transição que elas estão vivendo naquele momento. E existem também esses livros aqui que são muito interessantes. Crianças no Além, que também é a psicografia do Chico. Isso aqui é a história de 3 crianças pequenas, japonesas, que morreram num acidente de carro. O pai perdeu os 3 filhos num acidente de carro. E aí o avô, que era japonês, escrevia em japonês para o Chico, através do Chico, contava as histórias como que as crianças estavam no plano espiritual. Quer dizer, o avô assessorando, passando informações para a família, em japonês, que era a língua nativa dele, contando o que as crianças estavam vivendo. Aí tem umas 4 ou 5 mensagens que acabou virando esse livro, Crianças no Além. E aqui também, nesse livro A Terra e o Céu, uma psicografia do Chico pelo espírito André Luiz, tem um capítulo 8 chamado Deliciosa Excursão, onde André Luiz, junto com uma equipe, vão numa escolinha infantil, que é capitaneada pela irmã Blandina. E lá eles mostravam como que aquelas crianças eram tratadas, como é que elas eram orientadas, como elas eram esclarecidas no plano espiritual. Ou seja, ninguém fica abandonado. Nós estamos sempre amparados, de uma forma ou de outra. Por bons ou maus espíritos. Vai depender do nosso comportamento ou das nossas atitudes. Só depende da gente. Que tipo de companhia nós vamos ter aqui na Terra, como no plano espiritual. Não é que a gente morreu que nós vamos virar santo. Nós vamos estar no mesmo ambiente que a gente gosta de viver. Bom ou ruim. E também é interessante a gente diferenciar de crianças prodígios de mediunidade. O que é a criança prodígio? Aquela criança prodígio é aquela que já teve aquelas bagagens de vidas passadas. Uma criança que sabe desde pequena, já sabe tocar piano, tocar violão, canta muito bem, sabe mexer em um monte de informações, faz cálculos matemáticos complexos, ou fala várias línguas, ou seja, ela já traz aquilo dentro dela, é a bagagem espiritual dela. E o médium não. O médium, a criança médium, é como aquela menina do filme. Ela passava as informações porque ela estava com a influência do primo dela junto com ela. A partir do momento que o espírito saiu, ela voltou a ser o que ela era. Assim que é o médium. O médium, muitas vezes, ele sofre a influência do espírito que ele está fazendo a comunicação naquele momento, de ódio, de mágoa, de rancor, de revolta, de compaixão, de esclarecimento. Aí passou aquela influência do espírito, a pessoa volta a ser o que ela é mesmo. Então essa é a grande característica, diferenciar o que é uma criança prodígio de mediunidade. Então aí vem o Denis esclarecendo, né, no livro O Problema do Destino, do Ser, do Destino e da Dor. O gênio é principalmente a aquisição do passado, ou seja, a bagagem que ele traz. O resultado de pacientes estudos seculares, de lenta e dolorosa iniciação, ou seja, várias e várias reencarnações. Estes antecedentes desenvolveram no ser uma profunda sensibilidade, que o torna acessível às influências elevadas, ou seja, ele tem mais facilidade para aprender coisas porque ele já sabe como é que funciona. E aqui é o que eu já falei, né? No caso da mediunidade ela é intermitente, ou seja, vai com a influência do espírito que está perto dele, senão se passou aquela influência ele volta a ser a pessoa normal que ele era. E as nossas considerações finais. Independente da cor, independente da raça, independente da religião, independente da sexualidade dos pais ou dos padrastos, né, ou madrastas, ou no caso de adoções, independente de tudo isso, são seres que estão no começo de uma nova evolução e precisam de todo carinho, de todo amor, de toda compreensão e principalmente de valores morais adequados, para que não se transforme em problema na sociedade. Problema na sociedade já basta a gente. Então assim, que a gente possa criar pessoas que venham para solucionar. Porque problemas nós já estamos de sobra aqui na sociedade. Então a gente precisa de gente que venha a melhorar esse planeta que nós vivemos.
E essas crianças estão vindo aí para isso. Só que para isso elas dependem da gente, do nosso amor, do nosso carinho, da nossa compreensão e principalmente da nossa orientação, para que elas possam se tornar pessoas de bem, verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos de Jesus. Então, uma boa noite a todos. Espero ter deixado muita dúvida. E assim, esses livros, eu espero que vocês, se qualquer dúvida, só fala com os meninos que eles passam para vocês aí os títulos. Esses vídeos estão no YouTube, é fácil colocar, tá? Se quiser alguém mostrar para alguém. Muito obrigado pela oportunidade.